Vamos então para a segunda parte do nosso primeiro estudo sobre o povo de Deus no deserto, ok? O melhor exemplo para compreendermos toda essa verdade que nós estamos falando sobre esse assunto do deserto, da vida cristã, é o exemplo do nosso querido apóstolo Paulo. Ele é um exemplo formidável para nós começarmos a entrar no corpo docente do que nós vamos falar. Nós vemos que ele começou a correr a carreira cristã lá em Damasco, em Atos 9. Alguns eruditos dizem que Paulo se converteu no ano 35 da era cristã. Exatamente ali, ele começou a correr a carreira cristã. E nós vemos então ele correr a carreira cristã nos anos 55 a 57, ele não para. É aí que ele escreve 1 aos Coríntios. E lá no capítulo 9, do versículo 26 e 27, ele diz: não sabedes vós que todos aqueles que correm no estádio, correm, mas um só leva o prêmio. Então ele diz: correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa, um troféu incorruptível. Nós, porém, a incorruptível. Olha os detalhes desse texto. Aí ele diz: assim como também eu. Tá vendo? O detalhe, ele está correndo, ele não está parado. Também eu. Aí ele prossegue dizendo, olha que interessante, não sem meta. É preciso ter uma meta. Ele fala, assim luto, não como desferindo golpe ao ar. Mas ele fala assim, eu reduzo o meu corpo, eu esmurro o meu corpo até o ponto de escravidão, para que não venha eu ser desqualificado. Tem que trabalhar muito, meu irmão. Ele estava correndo, ele estava avançando, ele estava buscando com perseverança a carreira que o Senhor havia lhe proposto. Ele desejava chegar à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a perfeita medida da estatura de Cristo. Ele estava desenvolvendo a salvação com temor e tremor, muito tremor. Depois você observa que 7 anos se passaram. Agora ele está onde? Agora ele está preso em Roma. Aí ele está aqui, preso em Roma. Aí ele escreve aos irmãos em Filipe e diz, não que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo. Observou? Ele continua correndo, ele não para. Ele tinha certeza que ainda não tinha chegado ao final. Ele ali ainda não havia completado a carreira. Mas ele diz, eu prossigo para conquistar aquilo para que eu fui conquistado por Cristo Jesus. Ele fala, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aí ele diz, avançando. Ele está correndo, ele não está parado, ele está avançando, ele está persistindo. Para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 14. Aí você vai estudando a vida de Paulo, 2 anos se passaram. Paulo, então, ele está perto da sua morte. Aí ele começa a escrever a segunda carta a Timóteo, diz, lá no capítulo 4, versículo 7 e 8. Aí ele fala, combati um bom combate, completei, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça já está guardada, o qual o reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos aqueles quão ama a sua vinda. Oh, aleluia! Por isso, querido, nós vamos estudar esse texto, essas estações do povo de Deus no deserto, porque traz a nós muitos exemplos dessa caminhada do povo de Deus. A vida de deserto na perspectiva de um cristão. E esses estágios, essas jornadas, nós temos que percorrer. A nossa vida espiritual é assim, é de estágio em estágio, de jornada em jornada, de ponto
apontam. A peregrinação no deserto, baseado em Números 33, querido, trata da aplicação neotestamentária da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a história tipológica da peregrinação do povo de Deus no deserto, desde o Egito até a Terra Prometida, passando ali pela Península do Sinai, por volta de Edom e Moabe. Segundo o ensino do Novo Testamento, tal peregrinação serve de exemplo à nossa peregrinação atual em Cristo Jesus. E é justamente isso que nós vamos estudar. A vida da igreja e tanto a vida de todos que estão incluídos, arregados, enxertados no corpo de Cristo. Existe um desenvolver, existe uma progressão gradual, existe uma escalar semelhante à revelação de Deus através da história. É necessário que essa progressão espiritual, coletiva, profética, vá acontecendo por etapas, por estágios, por jornadas, de acordo com a maturidade espiritual da igreja em cada geração. Entende? Como aconteceu com o povo de Israel quando eles peregrinavam ali pelo deserto. Para Deus, irmãos, tudo tem o seu tempo. Tudo. Você observa em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6 e 11, Jesus, o Senhor, diz assim: mas essas coisas aconteceram como exemplo para nós. Que coisa forte. Para que não cobicemos coisas más. Vai prestando atenção nesse texto. Como eles cobiçaram. E mais ainda, olha o que diz. Essas coisas lhes aconteceram como exemplo. Estão escritas para admoestarmos. Para nos admoestarmos que temos alcançado, nós que temos alcançado o fim do século. Você observa que aqui o apóstolo Paulo, ele declara algo muito importante, referindo-se ao Antigo Testamento, quando o povo hebreu ele peregrinava pelo deserto. Quando eles saíram do Egito, eles cruzaram o Mar Vermelho, logo eles experimentaram uma série de provas, sabe? Dificuldade mesmo, querido. Quando nós começamos a observar o contexto aqui imediato do versículo 6 e 11, a seguinte expressão que me chama a atenção é: mas estas coisas. Isso se refere a tudo que o povo de Israel passou na sua peregrinação ali no deserto e que nos sucedeu como exemplo. E ali se tornou não uma história só para sabermos da história, mas é uma história que foi deixada como exemplo para nós não cairmos em pequenos delitos como eles caíram. Que nós não venhamos cair nos mesmos erros que eles caíram. E você observa que no versículo 11 diz outra vez: e essas coisas aconteceram para exemplo. Gente, é muito peculiar. Isso tudo para nos alertar, para nos admoestar. O que aconteceu com o povo de Deus, os hebreus ali no deserto, não era só para a gente saber sobre uma história, dizer, bom, aconteceu. Pelo contrário, o Senhor está falando que providencialmente aquelas jornadas se deram como exemplo para nós. Tudo que aconteceu, a passagem pelo Mar Vermelho, todos os delitos, tudo que aconteceu, todas as jornadas, ali ficou de exemplo, não para eles, mas para nós. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, diz assim: porque as coisas que foram ditas antes para o nosso ensinamento foram escritas, a fim de que pela paciência, pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Note algo maravilhoso aqui. A palavra esperança no grego significa elpis. Essa palavra, queridos, essa palavra fala de uma alegria antecipada. Veja o que está escrito no Romanos capítulo 13, versículo 15. E o Deus de esperança enche de gozo e paz o nosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nós precisamos de enxergar, de ver que enquanto nós percorremos a nossa jornada cristã, o Espírito de Deus nos enche de gozo, de alegria. Ele nos transmite toda a realidade daquilo que está preparado para nós. Veja o que diz o escritor das epístolas aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 13. Olha o que diz: todos estes morreram na fé. Está ali falando dos heróis da fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe. Olha essa frase: vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando-as que eram peregrinos, estrangeiros sobre toda a terra. Aqui tem duas coisas que precisamos considerar. Primeiro, vendo-as, porém, de longe. Aqui nós temos o vocábulo grego
Oída, que significa ver, prestar atenção, colocar os olhos, não tirar a sua atenção. É verdadeiramente o foco. O segundo íter que nós temos que notar nesse texto está na palavra saudando-as. Essa palavra no grego significa aspazonai, que traduzindo significa aproximar-se. A ideia é que na medida que estamos andando na nossa peregrinação espiritual, na nossa jornada, nós temos uma visão da nossa herança cristã entre os santos. Tenhamos essa esperança, tenhamos essa certeza, tenhamos essa alegria, tenhamos em nossos corações o testemunho do Espírito Santo de que estamos peregrinando para podermos penetrar na terra prometida, naquilo que Deus em Cristo Jesus nos dará um dia. Que Deus, por meio do seu Espírito, através da sua palavra, venha falar ao seu coração. Que cada oportunidade, essa palavra venha te atrair mais e mais, venha te abençoar mais e mais.